Thaís, você como hostess do evento, fica à vontade. Pontualmente às 19h30, boa noite a todos. Meu nome é Thaís, sou membro do Departamento de Fisioterapia Cardiovascular e gostaria de agradecer à Sobrafir essa oportunidade de estar do lado desses dois grandes feras da reabilitação cardiovascular. Vou apresentar o Dr. Juliano, vai demorar uns 30 minutos para falar toda essa experiência, essa vasta experiência. O professor Juliano é mestre e doutor pela USP, na área de concentração de cardiologia, professor de diversos cursos de especialização, tutor de residência e um ícone aí da reabilitação cardiovascular. A doutora Caroline, ela é formada pela UFRN, ela tem mestrado na UFRN, em cardiologia, está doutoranda em cardiologia também. Ela é tutora da residência de cardiologia e ela é fisioterapeuta da unidade de reabilitação, na terapia intensiva, do Hospital Universitário Onofre Lopes, aqui em Natal. E hoje ela vai falar sobre as estratégias terapêuticas para otimizar a funcionalidade e a progressão do exercício no contexto da reabilitação cardiovascular da fase 1. Então, boa noite a todos e aproveitar essa troca de experiências. Sucesso na apresentação aí, Carol. Obrigado pela apresentação, Thaís. É um prazer estar aqui com vocês nesse evento do Departamento de Fisioterapia Cardiovascular da Sobrafir. Todos que estão presentes, muito obrigado em nome do departamento aqui. Vamos lá, Carol. A palavra é sua, fique à vontade, leve o tempo que levar, minha cara. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite, Thaís, boa noite, professor Juliano. Agradeço aqui, em nome do Departamento de Fisioterapia Cardiovascular pelo convite. Muito feliz em poder participar desse webinar junto com essas feras aí da fisioterapia. Vou compartilhar para vocês agora a nossa apresentação. E no final a gente vai fazer uma discussão aí com o grande professor Juliano, com a moderadora Thaís, para tirar, esclarecer aí todas as dúvidas que ocorrerem durante a apresentação. Ok, só para testar, Thaís, você consegue me ver a apresentação e ouvir? Perfeitamente, Carol. Então vamos lá, gente. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre as estratégias terapêuticas para otimizar tanto a funcionalidade quanto a progressão do exercício no contexto da reabilitação cardiovascular fase 1, ou fase intra-hospitalar. E aí, dentro desse tópico, eu vou começar contextualizando todo mundo que está aqui nesse webinar um pouquinho sobre o que é a reabilitação cardiovascular, quais são os principais apontamentos da literatura para essa fase da reabilitação, o que a gente tem de novidade e os problemas, as questões que precisam ser melhoradas para que a gente traga um pouquinho de insight prático e teórico para ajudar vocês aí na condução da reabilitação cardíaca ou cardiovascular intra-hospitalar. Eu trouxe a diretriz brasileira de reabilitação cardiovascular 2020 para fazer um apontamento, uma certa definição ou os objetivos principais da reabilitação cardiovascular direcionada ou com ênfase no exercício físico. A diretriz ela aponta que a reabilitação cardiovascular com ênfase no exercício físico, ela tem como grande objetivo propiciar um incremento nos componentes da aptidão física relacionados com a saúde, como, por exemplo, a aptidão cardiorrespiratória, a força muscular, a resistência muscular periférica, a composição corporal e a flexibilidade. É importante atentar para esse conceito fundamental do que essa intervenção ela consegue gerar de benefício para o indivíduo, porque a mudança, o incremento nas variáveis da aptidão física, elas têm uma relação direta com a melhora nos desfechos clínicos, como, por exemplo, a melhora
ou a redução, na verdade, da morbimortalidade. Então, isso é de extrema importância, né, que a gente entenda como é que essa intervenção ela consegue gerar resultados clínicos importantes para o nosso paciente. Pensando nisso, né, eu vou contextualizar um pouquinho vocês de como é que está a nossa reabilitação cardíaca ao longo do tempo e das últimas evidências em relação à nossa prescrição de exercício nessa fase. Então, o Rafael de Macedo, ele publicou essa revisão em 2011, falando, né, fazendo um apanhado geral sobre os estudos que abordavam o processo de reabilitação intra-hospitalar como intervenção. E aí o que ele descreve é que a gente ainda tem grande subjetividade nos parâmetros de prescrição e falta muito individualização durante a prescrição do exercício nessa fase. Esses são dois grandes gaps, né, científicos, duas coisas que ainda precisamos melhorar na literatura sobre esse tema. Continuando, né, sobre esse apanhado geral da literatura, um grupo da Maiara, do Daniel Lago, eles publicaram recentemente uma revisão também sobre a fase 1 da reabilitação, com estratégias de mobilização, para pacientes especificamente cirúrgicos, né, pós-cirurgia cardíaca. Fizeram uma grande revisão sistemática e o apontamento, quase 10 anos depois, uma revisão de 2022, desse ano, traz a mesma questão, né, de que precisamos melhorar ainda. Os estudos eles ainda são muito generalistas na prescrição, né? Falta uma prescrição com individualização. Então, os parâmetros de manipulação da prescrição eles são muito coletivos, generalizados, e eles dificultam o processo de individualização na estratégia de prescrição. E aí, por que isso é tão importante, né, se atentar para esses detalhes da prescrição do exercício durante a reabilitação cardiovascular? As sociedades mundiais, né, detentoras das diretrizes, os principais statements da área de cardio, né, e cardiovascular, como a AHA, por exemplo, eles publicam e sempre reforçam a importância da relação dos componentes da aptidão física, como é o caso do fitness cardiorrespiratório, né, ou a nossa aptidão cardiorrespiratória, com, por exemplo, a mortalidade dos indivíduos ou a sobrevida. E aí esse gráfico ele é muito interessante porque ele nos lembra o quanto tirar o paciente de um baixíssimo nível de aptidão para um nível ali discretamente moderado já tem uma importância clínica muito significativa, onde a gente consegue reduzir a mortalidade de forma muito significativa. Isso é importante porque muitas vezes nós não precisamos tornar o nosso paciente um atleta ou fazer intensidades muito elevadas de exercício para que a gente consiga um benefício clínico muito expressivo, né? E o processo de reabilitação cardíaca, ele é um processo continuado. Ele tem fases, né, que são estratificadas por tempo, local, enfim, mas ele é um processo que deve ser visto de forma continuada. E com isso, cada incremento, em cada fase, conta muito para o incremento final da capacidade ou da aptidão cardiorrespiratória desse indivíduo, o que reflete, no final das contas, no quanto ele tem de benefício ou de desfecho clínico e funcional. Uma coisa muito importante também é entender que não basta só submeter o paciente ao processo de reabilitação cardiovascular. O paciente inserido na reabilitação, ele passa por adaptações fisiológicas que são relacionadas ao estímulo que é fornecido durante a prescrição. Isso significa que existem pacientes que têm verdadeiros incrementos nas variáveis de aptidão física, como é o caso da aptidão cardiorrespiratória. Tem pacientes que têm incrementos muito discretos, que a gente costuma, né, chamar na literatura de pacientes pouco respondedores. E nós temos também pacientes que não têm incremento da variável de aptidão cardiorrespiratória, que a gente costuma chamar de pacientes não respondedores. Por que é interessante levantar essa questão
ainda para reabilitação na fase 1? Porque os pacientes que têm perfis com baixa resposta ou mesmo ausência de resposta durante o processo de reabilitação são perfis de pacientes que têm diversos fatores associados a esse perfil de resposta ausente ou baixa, mas que, de fato, são pacientes que precisam de um investimento maior em relação a uma prescrição mais individualizada, com um processo de progressão mais estruturado, para que a gente consiga fornecer verdadeiramente um incremento na aptidão e que isso, né, com certeza, influencie diretamente no seu desfecho funcional e clínico. Ou seja, não basta inserir só o paciente na reabilitação. Você precisa inserir o paciente e garantir, acompanhar os desfechos funcionais, como, por exemplo, as variáveis de aptidão cardiorrespiratória, e garantir que ele tem uma progressão ou um estímulo adequado para poder realmente mudar essa variável ao final da reabilitação. Tendo em vista todo esse contexto da reabilitação cardiovascular intra-hospitalar e os principais insights ou gaps na literatura científica, o que a gente entende é que a reabilitação cardiovascular, ela muda, né, ela altera principalmente as variáveis da aptidão física relacionadas à saúde. E essa é uma das explicações fisiológicas para as mudanças nos desfechos funcionais e clínicos. Mas, afinal de contas, como é que eu consigo interferir positivamente na mudança das variáveis da aptidão física durante o processo de reabilitação cardiovascular? E aí entra uma questão, né, que vamos discutir durante esse webinar, que é justamente a prescrição de exercício. Sem sombra de dúvidas, a fisiologia nos mostra que as variáveis da aptidão física elas dependem de uma intervenção padronizada, organizada de exercício físico, que é a nossa prescrição. Além da prescrição, que precisa atender algumas variáveis e alguns princípios de adequação, é importante que a gente entenda que essa prescrição ela também precisa ser progressiva. Ou seja, os estímulos, né, que são dados ou são fornecidos durante a reabilitação, eles não podem ser constantes ao longo do tempo, muito menos ao longo das fases de reabilitação. Então, eles precisam progredir num nível organizado, com manipulação de variáveis adequadas, para que a gente tenha, enfim, os melhores desfechos funcionais e clínicos. Pensando nisso e falando um pouquinho mais da funcionalidade, além dos desfechos clínicos, é importante entender que toda função física, né, os desfechos funcionais, eles dependem de uma adequada integração fisiológica. E que a adequada integração fisiológica dos diversos sistemas orgânicos, eles podem ser avaliados, né, com estratégias de avaliação, e essa adequação ela pode sofrer intervenção através de uma proposta terapêutica. É importante lembrar que o processo de gesto funcional, a deambulação, todas as variáveis funcionais do indivíduo dependem de um adequado funcionamento de diversos sistemas orgânicos, como, por exemplo, a integração do sistema cardiovascular, respiratório e músculo esquelético periférico, para que a gente proporcione para o paciente o melhor, o mais adequado funcionamento da parte funcional, né, dos seus gestos funcionais. E aí, falando um pouquinho já sobre a base ou as estratégias para ampliar a funcionalidade, eu quero destacar, dentro do contexto intra-hospitalar, 2 pontos importantes da aptidão física relacionada à saúde, que são a aptidão cardiorrespiratória, a gente também conhece como capacidade aeróbica, e a resistência muscular periférica, né? A capacidade que o músculo tem de se manter dentro de um gesto de força ou de ADM de uma determinada musculatura. Essas 2 variáveis nós vamos trabalhar muito na fase 1 e a gente vai mostrar algumas estratégias interessantes para progredir ou para manipular a prescrição dos exercícios. A gente já comentou que todo gesto funcional ele depende de uma integração
dos componentes da aptidão física e, por isso, todos os pacientes devem ter uma avaliação antes do programa de prescrição da maior parte ou do que seja possível avaliar dentre os componentes da aptidão física. Sem sombra de dúvidas, a estratégia mais eficiente para que a gente consiga incrementar as variáveis da aptidão física, que é o nosso objetivo fundamental na reabilitação cardiovascular, é direcionar ou adequar a prescrição do exercício com base nos pilares, nas fundamentações fisiológicas. E aí, o que sem sombra de dúvida não pode ser esquecido durante a prescrição são os pilares da individualidade, ou seja, da avaliação da condição prévia do indivíduo antes do processo de prescrição, a sobrecarga, que não é necessariamente você incrementar peso ou carga durante os exercícios. A sobrecarga ela pode ser conceituada, inclusive, como incremento de qualquer uma das variáveis de manipulação, como, por exemplo, o tempo, a frequência, e essa vai ser uma estratégia bem interessante na fase 1 de reabilitação. E, sem sombra de dúvidas, é preciso levar em consideração as especificidades da doença cardiovascular, tendo em vista que é o nosso público-alvo da reabilitação cardiovascular. Então, obviamente, que alguns conceitos que vão ser trazidos aqui precisam ser analisados conforme a doença, a gravidade da doença, o tipo da doença, o tipo de intervenção ao qual o seu paciente foi submetido. Bom, entrando no processo de prescrição e as estratégias que nós podemos utilizar para ampliar a função e a progressão do exercício, podemos elencar alguns critérios interessantes, como, por exemplo, as avaliações funcionais ainda durante a internação hospitalar, as estratégias de progressão, pensando em quais variáveis, por exemplo, na manipulação da prescrição, podem ser mais interessantes progredir na fase 1 de reabilitação e respeitar alguns critérios, como, por exemplo, de especificidade e de individualidade. Falando um pouquinho sobre a avaliação funcional, nós temos alguns testes funcionais que são específicos, por exemplo, para alguns gestos funcionais, e por isso a gente consegue acompanhar essa função do indivíduo antes e durante a reabilitação. Nós podemos exemplificar, por exemplo, o teste de caminhada de 6 minutos, que tem sido bastante utilizado como variável de desfecho de muitos protocolos de reabilitação na fase 1. O teste de senta-levanta, né, que é um teste que executa um gesto funcional de sentar e levantar, e tem variações em relação a tempo, ou a avaliação da quantidade de repetições num tempo fixo. E nós temos também algumas escalas que definem níveis de mobilidade durante o processo de internação, ao qual nós podemos utilizar para incrementar os componentes da mobilidade durante a reabilitação. É importante atentar que no processo de reabilitação de fase 1, muitos testes não são possíveis de serem realizados pelo processo agudo da doença. Então, muitas vezes, nós conseguimos avaliar, né, não diretamente as variáveis da aptidão, como, por exemplo, seria avaliar um teste cardiopulmonar para avaliar o VO2 do paciente. Isso não é possível na fase 1 de reabilitação. Porém, alguns testes físicos, como os elencados anteriormente, né, se é possível avaliar as variáveis específicas do teste, assim como algumas variáveis qualitativas, como, por exemplo, o tempo de execução de uma atividade, né, que pode ser avaliado simplesmente colocando o paciente no gesto funcional e observando o tempo de execução confortável. É uma avaliação indireta, mas que fornece algum grau de avaliação ali inicial durante a reabilitação. Ou mesmo o caso da avaliação de quantidade de repetições com uma carga fixa, que pode ser inclusive o peso do próprio corpo, como costumamos fazer em alguns testes funcionais, como é o caso do senta-levanta. Isso pode proporcionar uma avaliação de resistência muscular periférica inicial, para que você possa progredir durante a reabilitação na fase intra-hospitalar. E aí, continuando o raciocínio sobre progressão e sobrecarga,
Nós temos alguns statements, como, por exemplo, da Associação Americana de Reabilitação Cardiovascular, falando em 2018 sobre a importância da progressão do exercício durante a reabilitação cardíaca. E aí o statement ele vai trazer para a gente a necessidade que os protocolos atuais eles têm de fornecer um volume de exercício, a dose de treinamento e o modelo de progressão. Isso porque, atualmente, a maior parte dos modelos de prescrição, eles não fornecem uma dose final de exercício, eles não seguem um programa estruturado de sobrecarga ou de progressão. E isso é uma coisa muito importante para que a gente garanta um estímulo fisiológico continuado e a adaptação do organismo. Pensando nisso, né, a gente avaliou essa tabela da última revisão que eu mostrei para vocês lá de 2022, falando sobre protocolos de mobilização precoce após cirurgia cardíaca, e ela elenca, né, alguns processos de progressão que foram demonstrados nos estudos avaliados. O tempo é uma das variáveis mais utilizadas para progressão na fase intra-hospitalar, seguido da distância percorrida para o processo de deambulação, e tendo fixado aí a intensidade de leve, né, leve intensidade durante os exercícios. Portanto, é interessante lembrar, né, e é uma coisa que já vem de insight prático, além do que a gente tem aí de revisão de literatura, que o tempo parece ser uma variável muito interessante para fazer progressão na fase 1 da reabilitação. Isso porque nessa fase a intensidade, que tem uma certa associação com o risco durante o exercício, ela normalmente é colocada numa intensidade baixa durante a reabilitação fase 1 e que normalmente é fixa durante todo o processo de reabilitação. Ou seja, a fase 1 não parece interessante progredir a intensidade dos exercícios. Porém, o tempo ele vem sendo levantado aí nos últimos estudos, né, e também nos nossos acompanhamentos práticos como uma variável interessante para progredir nessa fase. É importante atentar também que, dentre as variáveis da prescrição do exercício, a frequência de vezes que o paciente realiza as sessões durante a fase 1 também é uma variável manipulável que normalmente tem uma condição mais aumentada para que a gente forneça uma dose suficiente de estímulo fisiológico para que o paciente pelo menos mantenha o seu processo, né, a sua capacidade de aptidão cardiorrespiratória. Tendo em vista isso, para mostrar para vocês visualmente esse processo de manipulação e, inclusive, né, já respeitando aí as adequações da Associação Americana que recomenda a dosagem do exercício, eu fiz um seguinte cálculo para que a gente entenda como é o processo de dosificação e para que a gente enxergue a manipulação das variáveis. Então, imaginem que a dose do exercício, assim como é trazido lá pela Associação Americana, ela é conceituada como acumulado total, dispendido ou manipulado de frequência, tempo e intensidade durante um processo ali de uma semana, mais ou menos. Então, imagine que a gente tem um paciente internado, lá na UTI, por exemplo, e que ele está fazendo uma prescrição numa intensidade leve, que a maioria do processo de prescrição é feito nessa intensidade, e que a gente vai quantificar essa intensidade em METs, em equivalente metabólico da tarefa. Numa intensidade baixa, a gente vai admitir que o paciente está fazendo uma intensidade de 2 METs, que é o que é previsto na maior parte dos protocolos. E que o tempo de intervenção, né, o tempo de exercício aeróbico, por exemplo, vamos supor que seja o tipo de exercício que eu padronizei, ele vai ser de 10 minutos. O paciente ele vai realizar uma frequência de 2 sessões diárias com essa intensidade e esse tempo por dia, e ele vai realizar aquilo num total de 5 dias. Então, nós vamos fazer uma multiplicação dessas variáveis para conseguir, né, sumarizar a dose ofertada de exercício para esse paciente. E é interessante a gente entender que a prescrição do exercício ela é individualizada, porque você pode necessitar de estratégias diferentes da manipulação e, mesmo assim, ofertar uma dose muito parecida de treinamento.
Se a gente pegar um segundo caso, por exemplo, né, a gente fez uma intensidade baixa de 2 METs, um tempo de 15 minutos, diminuímos a frequência de atendimento para 1 vez por dia, por exemplo, por uma necessidade do serviço de não conseguir atender o paciente 2 vezes, né, pode ser o caso, e ele também foi atendido num tempo total de 5 dias. Quando a gente faz o cálculo, né, a multiplicação dessas variáveis, a gente tem um paciente que faz um tempo mais curto de sessão, mas que a gente manipulou a frequência de treinamento para 2 vezes ao dia, totalizando uma dose de 200 metros-minuto por semana acumulada. Já o paciente que faz mais tempo de exercício, ele faz 15 minutos, mas que por algum acaso ele não conseguiu fazer a prescrição de 2 vezes por dia, esse paciente ele teve uma dose menor acumulada de 150 metros-minuto por semana. Essa estratégia de dosificar, né, minimamente a quantidade de exercício ofertada é importante para que a gente consiga avaliar o quanto a gente incrementa ou a gente reduz o estímulo ofertado do exercício durante a manipulação das variáveis. Então, é muito importante que a gente entenda o que a gente está fazendo com o estímulo na hora que a gente altera a frequência de atendimento desse paciente, como é o caso de muitos protocolos, que ao passar, né, ao liberar o paciente da UTI, faz uma redução na prescrição do exercício, na frequência. E é interessante que eles entendam que estímulo ele está oferecendo com essa manipulação da variável, né? Se essa redução ela comprometeu a dose do exercício ou você conseguiu compensar essa dose, manter essa dose com alteração de outro parâmetro da prescrição do exercício. De forma que, né, a gente tenha um incremento gradual dessa dose de exercício, normalmente com recomendação de que essa progressão ela seja semanal. É interessante também, né, lembrar, isso é uma coisa, inclusive, que eu deixo aí de insight futuro, é que essa dosagem do exercício ela começa a acontecer nos programas de reabilitação, assim como na parte científica, né, que a gente começa a observar qual seria a dose ideal ou minimamente relevante para os nossos pacientes, tanto na fase intra-hospitalar quanto nas fases subsequentes. Infelizmente, a gente ainda não tem um direcionamento formal sobre a quantidade de exercício necessária ou minimamente importante para que a gente tenha alteração de desfechos funcionais e clínicos na fase intra-hospitalar. Apesar disso, a gente tem alguns direcionamentos interessantes de estudos observacionais que começam a mostrar parâmetros isolados da prescrição, como é o caso da quantidade de sessões realizadas, né, acumuladas pelo paciente na fase intra-hospitalar, que já tem, né, relação com a redução da frequência de revascularização ou de readmissão por todas as causas. E esse ponto de corte foi um ponto de corte de 8 sessões. Então, ao que parece, né, a variável de quantidade de sessões acumuladas durante a fase intra-hospitalar, ela já tem uma relação com melhora de desfechos clínicos, como é o caso do risco aí de revascularização, de nova revascularização ou de readmissão. E aí, obviamente, é muito importante que a gente entenda que o processo de reabilitação intra-hospitalar ele precisa respeitar muito a questão da segurança, visto a condição aguda dos pacientes. É por isso que a manipulação das variáveis ela prevê uma baixa intensidade, de forma que essa não é uma variável que costumamos progredir nessa fase, justamente por promover ou por priorizar a segurança dos nossos pacientes. E a monitorização é outra coisa que entra muito fortemente durante a realização da reabilitação nessa fase. Então, nós conseguimos, sim, fazer progressão nessa fase, principalmente na estratégia de tempo, mas os pacientes eles são muito bem monitorizados, a intensidade garante essa maior segurança e a gente acompanha o paciente durante todo o processo de reabilitação, também com esse foco de segurança, para que a gente não gere eventos adversos e indesejados para o paciente. Outra coisa interessante, né, pensando no critério da individualização e que a gente traz como futuros insights, é, por exemplo, a dosificação
significação do exercício prescrito. Parece uma coisa muito difícil, muito absurda para fazer na fase 1, mas o processo de dosificação, onde a gente faz aquela análise rápida, como eu mostrei para vocês, do quanto você está prescrevendo de tempo, minimamente de intensidade, obviamente de forma indireta, com avaliação, por exemplo, do BORD, da percepção do esforço do paciente, você consegue avaliar, sim, o quanto de estímulo você está ofertando e, principalmente, acompanhar, que eu acho que é a estratégia mais importante, o quanto você está mantendo de estímulo ao longo do tempo ou ao longo do processo de reabilitação. Além disso, uma coisa interessante é a prescrição baseada em testes funcionais ou em avaliações funcionais. Então, normalmente, alguns ensaios têm usado a avaliação do teste de caminhada de 6 minutos, ou mesmo de outros testes, como o senta-levanta, ainda na unidade de terapia intensiva, e esse resultado, ele auxilia o fisioterapeuta a continuar a progressão do exercício na enfermaria, para que ele continue progredindo o exercício baseado num teste funcional individualizado. Então, algumas variáveis como a velocidade da caminhada, ela é utilizada para que o paciente ele consiga realizar o exercício com a sua velocidade, com um percentual da sua velocidade máxima alcançada, ou um percentual da máxima quantidade de repetições que ele alcança no teste de senta-levanta, para que se faça uma prescrição, por exemplo, de resistência muscular periférica e assim por diante. Então, esse insight do uso de testes já tem sido utilizado em alguns protocolos e é bastante interessante para que você garanta a individualização na prescrição. E aí, só trazendo para vocês alguns resultados que a literatura já nos mostra através de revisão sistemática, como é o caso dessa revisão de 2020, falando sobre os resultados físicos e funcionais da mobilização precoce após cirurgia cardíaca, mostrando aí um incremento de uma variável funcional, que é avaliada pelo teste de caminhada de 6 minutos, que é a distância percorrida no teste. E essa revisão sistemática ela nos mostra um incremento importante, significativo da distância percorrida nos pacientes submetidos ao processo de mobilização precoce. Então, de fato, o que a gente sabe hoje é que os desfechos funcionais eles já se mostram significativos para os pacientes que fazem o processo de reabilitação cardiovascular fase 1. E, como aquele estudo que eu mostrei para vocês, observacional, a gente já tem alguns ensaios ainda discretos na literatura, mas já mostrando também desfechos clínicos, como a redução de readmissão e de revascularização, quando a gente tem uma oferta de pontos de cortes que ainda estão sendo estabelecidos na literatura, mas que a gente precisa, com certeza, começar a fazer uma prescrição mais organizada, com progressão individualizada, para que a gente alcance não só resultados positivos funcionais, mas que a gente comece também a verificar aí na literatura alguns desfechos clínicos interessantes ainda na fase 1 de reabilitação. E aí uma coisa que eu deixo aí já de questionamento, para que a gente faça uma reflexão, essa frase é uma frase utilizada lá pela revisão da Maiara, que foi publicada nesse ano, em 2022, onde ela faz o seguinte questionamento, se o programa de imobilização cuidadosamente prescrito não conseguiria otimizar mais ainda os resultados que a gente já tem na literatura, como esses resultados funcionais que eu mostrei para vocês da última revisão. Então, com certeza, a estratégia de prescrição, a manipulação da prescrição, ela é a estratégia mais interessante para a gente conseguir resultados mais importantes nas variáveis resultantes da reabilitação cardiovascular, que são todas aquelas variáveis relacionadas à aptidão física. E, portanto, eu deixo para vocês alguns insights, como, por exemplo, a melhora da funcionalidade ou a melhora funcional, ela depende intimamente dos componentes da aptidão física. Então, é importante que a gente avalie no início da prescrição, que a gente acompanhe durante a reabilitação essas variáveis, para que a gente realmente garanta que a prescrição que foi feita para esse paciente, ela consegue gerar um estímulo adequado para a mudança nesses componentes da aptidão.
Além disso, a prescrição do exercício ela é a estratégia terapêutica mais consolidada na literatura para a ampliação dos componentes da aptidão e, portanto, da função física. Então, sem sombra de dúvida, ela é a nossa principal estratégia e, por isso, merece toda a nossa atenção e todo o nosso investimento na programação terapêutica do nosso paciente. Além disso, a progressão ela deve considerar as especificidades clínicas e ela é uma estratégia muito importante, principalmente no domínio do tempo, na fase 1 da reabilitação, visto que a gente prepara esse paciente para chegar na fase 2, na fase ambulatorial, e poder realmente chegar na fase 2, progredindo outra variável interessante da fase ambulatorial, que é, por exemplo, a intensidade. Então, quando a gente consegue já progredir na fase 1, tempo, né, uma das variáveis da prescrição, a gente consegue liberar o paciente para a fase ambulatorial com maior capacidade de já conseguir progredir outra variável interessante do processo completo de reabilitação, que vai ser a intensidade na fase ambulatorial. Então, a gente já entrega o paciente muito mais preparado para as fases subsequentes. Além disso, estratégias futuras podem incluir maior individualização com cálculos de dose do exercício, né? Então, isso é um insight que vem sendo trazendo por algumas recomendações de sociedades mundiais, que é difícil ainda, né, a gente padronizar esse cálculo de dose durante a reabilitação, principalmente na fase intra-hospitalar, onde a gente tem pouco acesso a variáveis diretas da prescrição do exercício, como é o caso da intensidade, mas é importante que a gente minimamente entenda a estratégia de combinação, de manipulação das variáveis, e o cálculo combinado das variáveis é uma estratégia interessante para que você consiga avaliar o quanto você está incrementando, ou às vezes até reduzindo a dose de exercício durante a sua programação terapêutica. Pessoal, era isso, né, que eu queria falar nesse webinar, alguns insights gerais do processo de prescrição, para que a gente faça aí um apanhado geral com os especialistas, né, com o professor Juliano, com a Thaís, mas acho que é um pouquinho do que eu venho percebendo, né, com o apanhado da literatura científica e um pouquinho também da parte prática, da expertise prática do dia a dia. Eu acho que realmente esses processos, esses apontamentos, eles são interessantes, né, para a nossa prescrição do dia a dia e para ensaios futuros aí que vão surgir e com certeza vão ajudar muito a reabilitação de fase 1, se consolidar cada vez mais e a ter direcionamentos mais específicos. Fico disponível aí para vocês, para as dúvidas, os questionamentos e as nossas aí contribuições do professor Juliano. Disso é que eu estou falando. Muito bem. Parabéns, Carol. Obrigada, Thaís. Sensacional. Thaís, se você quiser começar com as questões do chat, acho que é um bom começo, minha querida. Joia, a gente tem algumas perguntas aqui, acho que da primeira foi a Daiane Mendes, ela pergunta assim, em relação ao tempo de exercício cardiovascular, isso não iria ser ao paciente o funcionamento do coração? Não entendi a pergunta, Thaís, deixa eu ver, consegue repetir? Eu falei errado? Peraí. Total. Eu vou lá, aqui, ó. Em relação ao tempo de exercício, Carol, considerando que o paciente é cardiovascular, isso não iria sobrecarregar o coração? Você propôs intervalos de 15 minutos para uma sessão de exercício no ambiente hospitalar? Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, na minha opinião, o sistema cardiovascular ele vai precisar de uma adaptação para que o paciente retorne às suas atividades funcionais. Então, de qualquer forma, na hora que a gente libera esse paciente da internação hospitalar, ele vai precisar voltar a algumas atividades funcionais da vida diária. Né? E para voltar a essas atividades, ele vai precisar ter uma quantidade ali de capacidade aeróbica, de tempo, de tolerância ao tempo do exercício. Então,
talvez a estratégia mais interessante é a gente preparar ele durante a internação hospitalar, onde a gente consegue monitorizar as variáveis que vão nos dizer se aquilo, para aquele paciente, é uma sobrecarga ou não para o sistema cardiovascular dele. Então, na minha opinião, isso depende muito de uma avaliação individualizada. Para alguns pacientes, 15 minutos pode realmente sobrecarregar o seu sistema cardiovascular, para outros não, pode ser inclusive pouco, né? E ele pode precisar de uma quantidade até maior. Essa é a minha opinião. O que você acha, professor Juliano? Eu confesso que eu tenho usado nos últimos anos uma abordagem que considera o FIT sempre, isso é uma realidade que veio para ficar, então eu acho muito complicado quando a gente vai entrevistar alguém para uma vaga, por exemplo, em algum dos hospitais, e a pessoa hoje ainda não domina o que é a frequência, intensidade, o tipo e o tempo para fazer uma prescrição adequada. Então, acho que todo mundo que está aqui, nós temos mais de 100 pessoas presentes, só disso já, assim, fora todo o brilhantismo da tua aula, sair com essa mensagem é muito importante. E quando eu penso em tempo, dentro da fase 1, a gente tem que pensar que sempre é um desafio, porque cada vez mais no hospital, a gente tem o paciente que fica internado menos dias. Antigamente o paciente internava, ficava lá no hospital fácil 10 dias. Hoje ele fica lá 3, 4 e vai embora. O paciente faz uma cirurgia cardíaca em 4, 5 dias, se der tudo errado, 8, 9 talvez, mas é só nas exceções que ele passa muito tempo internado. Então toda a proposta de intervenção física nessa fase 1, ela é limitada pelo tempo. E se você pensar que você que está sadia 100%, vai começar a treinar, e na hora que você começar a treinar, você literalmente, em 8 dias não vai chegar a grandes lugares, esse paciente que está saindo de um procedimento importante, né, normalmente uma grande cirurgia, como uma cirurgia torácica, vai ter, sem dúvida, dificuldade de responder ao tratamento. Mas, respondendo especificamente o que a Daiane colocou, eu acho que é mais ou menos assim, e pelo que você apontou também, usando o volume de treino, o conceito de volume, eu não faria nessa abordagem 15 minutos nesse paciente internado de uma única vez. Eu faria isso em séries. Então, eu dividiria, por exemplo, em 3 séries de 5 minutos, de acordo com a tolerância dele, buscando respeitar uma intensidade de esforço ainda leve no primeiro dia, e leve numa escala de Borg modificada, eu acho que é um parâmetro muito adequado para a gente se guiar muito mais do que a frequência cardíaca nessa fase, e buscando ele manter um Borg entre 2 e 3, talvez 4, de acordo com o paciente, nesse primeiro dia. Então, faz 5, descansa 5, depois mais 5, e no final você vai chegar lá com os mesmos 15 minutos realizados. O que a gente vê é que se deixar o indivíduo lá 15 minutos de uma vez, fazendo a intervenção, você vai precisar ter uma estrutura para isso. Então pensa, você vai ter que pegar esse cara e ficar andando com ele 15 minutos no corredor, é corredor pra caramba pro cara andar. Às vezes é bom dar uma voltinha 5 minutos, senta no quarto, faz alguma coisa, sai mais 5 minutos, porque você deixar 15 de uma vez ele andando, ele fala, meu Deus do céu, eu tô dando volta nessa enfermaria, a menos você ter uma estrutura, assim como a gente tem no hospital, que tem uma bicicleta, uma esteira, que fica mais fácil de fazer isso, tem mais diversão para ele. Se for ficar andando no corredor 15 minutos, que é o que a gente vai acabar fazendo, imagina, nem eu quero andar 15 minutos no corredor. Então, aquela coisa, talvez dividir em mais sessões seja mais agradável, né, para o paciente aderir melhor. Uma coisa que é interessante, sabe, gente, é assim, tem um monte de trabalho que mostra no primeiro dia da reabilitação, o paciente gosta de fazer, mas se ele fica internado lá 8, 9, 10 dias, no último dia ele não quer mais fazer. Então, tem uma aula que eu dou que mostra isso. O cara começa, pedala tudo que você manda, anda o que você manda, no 7º, 8º dia já é 30%, já fala, não, eu não vou, tô mal, tô passando ruim. Não é verdade, ele só está cansado de fazer. Por isso que é importante usar esses conceitos que você apresentou, Carol, para falar assim, olha, se você não criar novas abordagens, ficar fazendo a mesma coisa, sabe? O cara vai lá, que nem se a gente for na academia e fizer sempre a mesma bicicleta, sempre a mesma série de musculação, você larga. Então você tem que saber ser criativo, mas com relação aos 15 minutos, eu sugiro que você faça isso em séries, até para respeitar essa coisa da fragilidade do coração e, claro, avaliando individualmente isso, sem dúvida, eu acho que seria mais viável do que fazer os 15 de uma vez, né? É isso, minha opinião. Isso, e só complementando aí a fala do professor Juliano, aquele exemplo na aula foi só para exemplificar o cálculo, tá? Não necessariamente isso quer dizer que a gente vai fazer 15 minutos com todo mundo no primeiro dia de reab intra-hospitalar. Só para a gente ver como é que se comporta a alteração do tempo versus a frequência de prescrição, tá bom? Mas muito interessante aí as considerações do professor Juliano. Isso mesmo. A Gabriela pergunta se o paciente pouco respondedor, você consegue identificar ele na avaliação ou só com reavaliações? Então, Gabriela, boa noite. O perfil pouco respondedor, ele tem uma associação, né, principalmente naquele estudo que eu mostrei lá, com diversos fatores.
né? Às vezes, comorbidade, sexo feminino, então tem alguns fatores que parecem interferir mais no processo de resposta do paciente ao exercício físico. Então, normalmente o perfil que é um perfil com mais comorbidades, né, pacientes mais idosos, são pacientes que normalmente também são perfis de pouco adesão, né, perfis que aderem pouco, que faltam muito reabilitação, que não conseguem incrementar a intensidade, por exemplo. E aí é aquela velha questão do estímulo versus a resposta. Se você não garante um estímulo adequado, você não tem como esperar que a resposta também seja adequada, né? Então, se o paciente ele falta reabilitação, se ele não cumpre a intensidade programada, se ele não progride aquela intensidade, ele não vai ter uma resposta final de avanço da aptidão cardiorrespiratória. Então, esses perfis ainda estão sendo estudados, na verdade, e a gente está estudando quais seriam as formas mais interessantes de garantir essa resposta aumentada, mas esses perfis estão mais relacionados com condições prévias do paciente, tá? Então, a gente pode sim detectar isso na avaliação, por exemplo, na anamnese, observando os perfis que já são traçados na literatura como perfis, né, de mais ruim resposta, digamos assim, ou mais baixa resposta, e que esse perfil ele leve ali, digamos assim, uma atenção especial, né, que você entenda que aquele paciente que tem mais associação de fatores não respondedores, digamos assim, você já tem uma atenção mais especial para que você busque estratégias para facilitar a adesão desse paciente e que ele realmente consiga, digamos assim, progredir e fazer todo o processo de reabilitação que você programou. Eu posso dar uma opinião sobre isso também. Quando a gente pega esse paciente na fase 1, né, após uma grande cirurgia, por exemplo, que é uma população que eu acabo lidando bastante, um dos principais limitantes para ele tolerar fazer exercício, ou seja, aderir à proposta que você traz a ele, é você convencê-lo de que aquilo vai fazer bem para ele mesmo, ele sentindo dor. Então, eu queria introduzir aqui na discussão esse conceito. Normalmente, o paciente que faz uma grande cirurgia torácica, mesmo uma minimamente invasiva, ele tem dor no pós-operatório. E essa dor, quando ele faz exercício, às vezes piora, muitas vezes piora. Então, uma das abordagens que eu tenho usado para garantir que esse cara vai aderir melhor, aumentando a chance dele ser respondedor, é a gente avaliar sempre essa dor, né, e mostrar para ele, olha, sua dor agora está 4, numa escala visual analógica no seu externo, né, que é a região que costuma doer mais nesses caras, por razões óbvias. E aí a gente tem tido uma abordagem que é mesmo ou farmacológica ou não farmacológica, mas vamos supor, eu cheguei para avaliar, o cara me fala que está com uma dor 5. Ao invés dele fazer a fisioterapia, o que a gente tem feito é conversa com o médico, ele faz uma analgesia farmacológica, tipo uma dipirona, e 30 minutos depois você vai atendê-lo, e nesse meio tempo você vai atender outro. Porque a hora que você chegar a dor do cara tiver menor de 4, 3, 2, 1, ele vai achar mais bacana fazer aquilo que você vai propor para ele. Então, uma das coisas é, se você não tiver recursos não farmacológicos, como a eletroestimulação, que é uma alternativa que já está validada há bastante tempo também para esse método analgésico, usar uma terapia farmacológica, conversando com o médico, com o Heart Team, aí chegar num consenso de que, olha, com dor o cara vai odiar fazer isso, muda a biomecânica, muda a torque, muda a tosse, muda tudo. Então ele vai criar a birra, ele fala, não, isso aqui dói, eu não tô afim. Então, assim, e a hora que ele vai fazer exercício, como ele aumenta o volume minuto, mesmo com dor, dói. Segundo, ele acaba tossindo, porque ele estava lá muito parado, começa a se mexer, ele tosse, a hora que ele tosse, chega a sair lágrima. Então, uma proposta para aumentar a adesão desses caras é que todo mundo que trabalha com reabilitação cardiovascular na fase 1 comece a se preocupar mais com dor. A gente fez agora uma série de trabalhos que a gente mandou para a SOCESP em São Paulo e para o Mundial de Cardiologia, e a dor desses caras é muito importante, sabe? E está associada a delírio, está associada a outras coisas que a gente tem que começar a valorizar mais. Então, abrir nosso leque de avaliação física funcional, a gente sempre fez assim, como é que está a força, como é que está a resistência, como é que está a capacidade do cara física, mas essa capacidade física depende muito da capacidade dele tolerar aquilo, e essa coisa de responder vai disso. Então, o paciente com dor não se dá bem, e é uma das coisas que eu queria deixar aqui como mensagem para todo mundo que trabalha com fase 1, botem nos seus planos terapêuticos, se preocupem com a dor do paciente, isso faz toda a diferença e faz ele aderir melhor à intervenção. Perfeito. Joia. A Mayara pergunta assim, Carol, qual você acha que deve ser utilizado para individualizar a terapia? O nível funcional, IMS, por exemplo, hemodinâmica ou com outro fator? Então, Mayara,
Na verdade, eu dei, digamos assim, algumas opções, né? Isso vai depender muito do método que a unidade padronizar para acompanhar. Eu acho que o importante é que a gente tenha um método, né? Obviamente que esse método esteja ali minimamente baseado na literatura, para que tenha um apoio científico, mas que você tenha uma estratégia baseada no método que você vai conseguir acompanhar aquele incremento, né, que você utilizou, por exemplo. Então, se você vai fazer uma avaliação de mobilidade, você quer acompanhar, né, como resultado da sua reab do nível de mobilidade, você vai usar aquela escala, você vai reavaliar com a mesma escala e você vai acompanhar seu paciente. Você vai ter um método de avaliação e de reavaliação para individualizar o ponto inicial da prescrição e o ponto final. Então, acho que o importante é você ter um método programado, né? Então, alguns locais, por exemplo, como é o caso da nossa unidade, a gente tem bicicleta ergométrica ali na enfermaria cardiológica e a gente consegue sim progredir tempo. É mais fácil do que deixar o paciente andando, como o professor Juliano falou. Então, a gente consegue ter algumas estratégias mais interessantes para prescrever e progredir na bicicleta ergométrica, porque a gente tem isso no nosso serviço, né? Então, é mais fácil. Mas, por exemplo, a gente usa muita estratégia do teste de senta-levanta, é um teste que a gente tem usado muito para prescrever a quantidade de repetições que o paciente vai fazer para garantir a resistência muscular periférica. E a gente avalia na UTI, avalia antes da alta hospitalar, e essa é uma das métricas que a gente usa. Então, acho que o importante é que você tenha um padrão de avaliação, né, minimamente, que te garanta alguma, digamos assim, avaliação, mesmo que indireta, das variáveis da aptidão física, mas que você acompanhe qual era a condição prévia, para que você tenha ali algum dado para que te norteie sobre o quanto você vai prescrever de exercício, e que você consiga reavaliar no final para acompanhar o resultado da sua reabilitação. Professor Juliano, o que você acha? Não, eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que essa coisa de lidar com o paciente cardiopata internado, né, gente? A gente tem um leque de pacientes tão diverso. Então, eu pego muito perguntas como assim, o paciente às vezes interna no hospital público, ele vai passar um mês internado após um infarto, esperando para fazer uma cirurgia, uma intervenção percutânea tardia, e ele fica lá, infartado, e a pergunta que sempre me fazem é assim, e aí, o que eu faço com esse cara? Ele pode sair do leito, ele anda, tem que esperar o médico liberar, porque o pessoal ele tem uma coronária instável, ele passou por um evento de angina, ele passou por um infarto agudo e agora ele está lá no leito. E ele vai ficar lá, às vezes, 30 dias. Tem muito hospital público que passa por isso. E aí você fala assim, será que eu posso lidar com esse cara? A resposta é muito complexa, porque, na verdade, ele não foi tratado, né? O infarto persistiu, ele tem áreas de necrose. Então, você vai ter que discutir muito bem, olha, ele está estável no leito, ele vai poder sair? E se sair, tudo que você vai poder fazer com ele vai ser numa intensidade muito baixa. Por outro, porque você não vai poder forçar um coração que não está preparado para isso, ele ainda vai passar por um tratamento importante. Então, você vai trabalhar muito mais as questões de sobrevivência, AVDs, ir ao banheiro, coisas do gênero, coisas de baixa intensidade. Mas eu acho difícil ver um paciente acamado, por exemplo, 20 dias, num leito de UTI ou de enfermaria e deixar ele sem receber fisioterapia. Agora, a questão é, e se você está fazendo, como aconteceu comigo, não que eu esteja fazendo, mas um paciente que estava lá esperando um segundo tempo de um procedimento intervencionista, já tinha tratado a primeira artéria, ia tratar a segunda, super estável, super bem, já realizando fisioterapia no leito, e na progressão da fisioterapia, com a discussão com o intensivista e com o cardiologista, você falou assim, olha, vamos começar a tirar ele da cama, sedestar, e daí ficar em pé, e começar tudo isso. Ele viu que ele estava saindo da cama e falou, posso ir no banheiro? Pedido muito justo, ele queria ir lá, fazer as necessidades dele. Foi de cadeira de roda, para não andar ainda, foi no vaso, fez o que tinha que fazer. Na hora de voltar para a cama, nesse esforço leve, foi subir o degrauzinho da cama para sentar, ele estava com os eletrodos colados nele, e quando ele foi no banheiro, só desencaixou o eletrodo para ele poder ir no banheiro. Ele foi sem motorização, mas com os eletrodos colados, ainda com os cabos nele. E ele, quando ele foi subir no degrau, ele falou, olha, eu estou com tontura. E quando ele falou que estava com tontura, a hora que encaixou o plug dos eletrodos no monitor, ele estava fazendo uma taquicardia ventricular sustentada. E naquele momento, o esforço da evacuação, o esforço de subir na escadinha, um esforço super leve, que assim, ele faria no leito, aquele esforço, né? E desencadeou um episódio de arritmia ventricular que levou ele a óbito. Então, ele entrou num quadro muito grave. Então, assim, a gente ficou questionando, olha, a gente fez alguma coisa errada? A verdade é que não, ele estava super estável. E o que é super estável? Sem alteração eletrocardiográfica recente,
as troponinas em fase decrescente, então depois do evento a troponina subiu, já tinha caído, a gente acompanha isso na UTI, não tinha nenhum marcador inflamatório evidente, esse indivíduo sem queixa, sem droga vasoativa, são conceitos que a gente fala assim, olha, vai deixar ir na cama todo esse tempo restrito? E aí depois disso a gente começou a rever mais ainda e ficar mais cauteloso, então só dar um exemplo de que as coisas podem também dar errado, é pouco comum, mas nesse paciente que está esperando tratamento, a gente tem que ser muito cauteloso. Por outro lado, vamos imaginar que o paciente fez um procedimento intervencionista, tratou a coronária. Eu acho que é fundamental em 2022, quem trabalha em UTI, não fala mais, ele é coronariano, é falar, peraí, qual artéria ele tratou? Ele tratou o tronco da coronária esquerda? Então ele vai sempre ser encarado como um paciente de risco, por mais já tenha tratado, ele tratou o tronco, e se o tronco tiver uma restenose, tiver um evento embólico ali, é catastrófico para todo o lado esquerdo do coração. Ele tratou a descendente anterior, é uma parede muito arritmogênica, tem muito remodelamento, então a gente começa a pensar, ele tinha 4 placas e tratou 3 delas e deixou uma 4ª placa sem tratar, essa 4ª placa está estável, ele está medicado, está beta-bloqueado, então a gente vai sempre discutir com o médico, particularmente com o cardiointensivista, essa questão, a gente pode progredir a conduta e quanto pode, e essa discussão é muito salutar. Eu sempre falo, a fisioterapia tem toda a autonomia para tomar condutas, mas quando o cara acabou de ser manipulado, não tem como você fazer isso sem conversar com o intensivista, com o hemodinamicista, com o cardiologista dele, com o cirurgião particularmente, e falar, olha, nós vamos fazer isso. E conforme você vai se soltando, é claro que você já tem uma certa ousadia, porque você sabe como lidar com as situações, mas essa discussão é muito importante. Não tome as rédeas do processo achando que tudo pode, porque realmente, normalmente, tudo pode, é super seguro, mas pode acontecer, então é ligar esse alerta. Então você pega um cara que tratou, é começar a se perguntar, foi um procedimento tranquilo? Ele colocou um stent, mas obteve um fluxo, que a gente vai usar a abreviação, o TIMI, né, o fluxo pós-implante do stent, foi um fluxo TIMI 3, restaurou o fluxo da coronária, então a partir dali eu posso começar a pensar em exercitar um pouco mais. Não, ele colocou o stent, mas o fluxo ainda é um TIMI 1, então ele é um cara que colocou um stent que não respondeu ao procedimento como a gente gostaria, não restaurou o fluxo, são coisas a se pensar. Essas placas nas coronárias, quando você colocou o stent, ele tinha placas relativamente tranquilas ou placas com calcificação? Se a coronária tem placa calcificada, é mais difícil impactar o stent, então já começa a aumentar o risco de restenose, porque o stent mal impactado pode fazer restenose. Mesma lógica para a cirurgia cardíaca. Então ele operou, teve instabilidade hemodinâmica durante o ato cirúrgico, o anestesista precisou prolongar a sedação, teve que aumentar o tempo de SEC, sangrou mais do que devia. Você vai receber esse paciente, ele foi estubado com facilidade, ele vai poder entrar em progressão, mesma lógica. A gente quer fazer precocemente. Mas no nosso hospital, por exemplo, o dreno que é colocado no mediastino é um dreno muito rígido. Eu não me sinto nem um pouco confortável de, enquanto ele está com o dreno mediastinal, colocar ele para sair da cama. Ao passo em que no segundo pós-operatório, quando o dreno foi retirado, esse paciente vai sair da cama, só vai fazer o que você imaginar, ele vai fazer isso e muito mais. Mas no primeiro pós-operatório, a qualidade do dreno de tórax, embora a gente tenha um protocolo de mobilização bem intenso, eu não me sinto confortável de propor que ele vai andar, eu não vejo essa necessidade. Ele vai trabalhar no leito, vai sentar lentamente beira-leito, e tudo bem. Agora, no segundo pós-operatório, quando a gente tirou o dreno mediastinal, aí sim a gente pode progredir, embora existam técnicas que possam fixar melhor o dreno usando um ponto, existem drenos mais flexíveis, mas na realidade do convênio, a gente tem um pouco de essa coisa de fazer muito no primeiro dia, até poderia, mas para que aumentar o risco? No segundo pós-operatório, se a gente for bem estimulado no leito no primeiro, dá para fazer muita coisa. Mas o que eu queria trazer agora é essa questão da individualização. Eu até mencionei esse aspecto. Espera aí, eu estou acompanhando esse paciente as troponinas, por exemplo, ele teve uma nova agressão, essas troponinas começaram a subir, sinal para a gente tirar o pé, não está na hora de forçar, o coração está me dando sinais que alguma coisa está indo mal. E hoje, com a troponina ultrassensível, você tem um recurso super útil para sair nessa progressão, né? Então, nessa internação de UTI, toma muito cuidado. Já na enfermaria, não. Aí, vamos embora, porque está na enfermaria, está estável, aí você pode progredir firme e forte. Então, falei demais agora, desculpa aí. Perfeito, professor Juliano. Maravilhoso. A Gabriela pergunta se a prescrição por tempo também pode ser para pacientes com IAM e sobre a frequência cardíaca de 20 a 30 batimentos acima da frequência cardíaca basal. Isso, Gabriela, essa estratégia de tempo, na verdade, não é que a prescrição seja só por tempo. A prescrição ela vai levar em consideração todas aquelas variáveis, né, que o American College recomenda do FIT, né? Ali é para mostrar para vocês como manipular uma prescrição de exercício.
O tempo ele é uma estratégia que eu particularmente acho interessante, né, que a gente pode progredir com um pouco mais de segurança na fase 1, tanto para paciente clínico quanto para paciente em pós-operatório, por exemplo. Que a intensidade não é uma estratégia interessante nessa fase porque ela aumenta o risco. Então, o tempo parece ser uma estratégia interessante, tá? Mas a prescrição, ela não depende só do tempo, ela depende da manipulação das outras variáveis também. Então, não é só a prescrição por tempo, tá? O que mais que ela perguntou, Thaís? Sim, se pode ser só em paciente corona. Sim, a frequência de 20 a 30. Então, como o Juliano falou, a frequência cardíaca, ela não parece ser a variável mais interessante para a gente observar a intensidade nessa fase. No geral, eu utilizo mais a escala de percepção do esforço de Borg, para a gente entender o que aquele estímulo de exercício gera na percepção do esforço do paciente. Como nessa fase 1 a gente não tem um alvo tão fixo de intensidade, então a gente não quer levar o paciente num alvo de frequência cardíaca, não é uma variável que eu me preocupo tanto. Aquela questão do 20 a 30 é como se fosse mais um limite ali de segurança, né? A gente não vai passar muito dessa questão de 20 a 30 BPMs por uma questão mais de segurança, mas ela não é um alvo tanto da prescrição. Então, eu me preocupo mais com o Borg, para saber o quanto de estímulo aquilo está gerando para o paciente, qual que é a percepção dele, e a gente tentar fazer um exercício ali dentro da escala leve, tá? Em relação à pergunta do paciente coronariopata, acho que ela colocou, né, se o tempo pode ser usado para o paciente coronariopata, como eu te falei, essa prescrição ela é para a fase 1 da reabilitação cardiovascular. Existem vários perfis clínicos, né, o que é difícil também da gente sumarizar, e é por isso que eu coloquei lá na apresentação que uma das bases da prescrição deve ser a especificidade da doença cardiovascular. E aí isso vai exigir uma discussão muito individualizada, com a equipe médica, com todo mundo junto, para entender o nível de risco, o nível de benefício daquele exercício, qual vai ser a melhor estratégia de progressão, qual a variável que pode ser utilizada para progressão. Então, às vezes, o paciente vai fazer um tempo muito curtinho, que ele não consegue, né, por diversas avaliações, fazer um tempo maior, e você vai poder usar, por exemplo, da estratégia de frequência, como o próprio Juliano falou, você pode subdividir aquele tempo-alvo de exercício em 3 séries por dia, né? A gente sabe que a fase 1 ela tem uma recomendação de 2 a 4 vezes por dia de frequência, se o seu serviço puder oferecer, você pode dividir essa dose de exercício em maior frequência, caso o paciente não tolere bem um tempo mais contínuo de atividade. Então, essa pode ser uma das estratégias a ser utilizada. Olha, eu acho que, assim, eu fico muito feliz de ver a Carol falando, a Thaís falando, porque é aquela coisa, eu já posso me aposentar em paz, né? Mas a verdade é assim, algumas coisas que a Carol colocou muito bem, aliás, é mais ou menos no seguinte sentido. Quando você usa esses 20 a 30 batimentos, eu acho fantásticos, como a Carol colocou, como segurança. Então vamos pensar assim, não é normal você pegar um cara que estivesse lá deitado, você não vai estar com frequência acima de 100. O cara acabou de tratar um infarto. Se você encontrar esse cara com uma frequência acima de 100, pode ligar o alerta, porque assim, ele não era para estar taquicárdico, ele acabou de infartar, ele vai tomar beta-bloqueador, vão segurar o coração dele batendo tranquilo. Ninguém quer que ele fique hipertenso e taquicárdico, porque vai aumentar o produto do coração, vai aumentar o consumo de oxigênio, numa condição que o coração acabou de sambar, um samba bem pesado. Então, a viagem é que ele está muito beta-bloqueado, então o coração dele dificilmente sobe. A gente tem um estudo que mostra isso, que fazendo ciclo ergômetro de membro superior, num Borg entre 4 e 5, a frequência aumenta entre 5 e 6 batimentos. Então o cara está falando, ó, o meu cansaço está flertando com moderado e a frequência do basal para o 5º minuto sobe 5, 6 batimentos em média, com droga ou sem droga, né? Esse paciente não muda tanto com droga vasoativa, eu quero dizer. Então é pensar que ele vai estar beta-bloqueado, isso é uma coisa que já segura um pouco essa aceleração. Mas se você perceber, seja na enfermaria, que esse coração do indivíduo passou mais de 20 batimentos do basal, eu costumo te falar assim, olha, mesmo que seja um paciente estável na enfermaria, eu não acho que faça sentido, naquele momento da internação, você colocar ele num ritmo de treino que vai promover uma sobrecarga tão grande, salvo num dia pré-alta. Então ele passou lá 4, 5 dias. No dia de ir embora, se ele não fizer um pouco mais de esforço, ele sai lá com aquela vibe de que é coronariano, a família também se vê que ele está fazendo muita coisinha leve, quando chega em casa ele não faz mais nada, que a mulher fala, ele é coronariano, ele fica só deitado, nem na padaria ele vai. Então no dia da alta, o que a gente faz faz um teste de desafio. Então,
cara vai pedalar mais pesado, vai botar mais carga na bike, o cara vai andar mais rápido, vai sentir um Borg 5 de fato. A gente faz esse Borg moderado na alta, com certeza. Vai subir escada, descer escada, falar, tá vendo? Eles costumam perguntar, até porque na hemodinâmica, eles recebiam uma cartinha antes e falavam assim, olha, você não pode pegar peso por 2 semanas, você não pode subir escada por 3 dias, você não pode namorar por 1 semana. Aí eu falo, olha, você pode, depende do procedimento que você fez. Foi um acesso pela artéria radial, se quiser, está estável o seu coração, amigo. Você não faça muito esforço, namore. Se for te dar prazer, tudo bem. É a mesma lógica. O cara fez um acesso femoral e usou um oclusor arterial, tipo um angiocil, um proglide, que são oclusores arteriais que fecham, impedem o sangramento 100%, o cara pode fazer o que ele quiser. A verdade é que a gente tem que ser muito mais permissivo. Antigamente o cara fazia um procedimento de cateterismo, ficava 12 horas em repouso absoluto no leito. Isso hoje é impensável. 6 horas já é exagero. A gente tem trabalhos que mostram que 1 hora e meia depois da retirada do introdutor, o cara já pode andar, especialmente se tiver com oclusor arterial. Ele não aumenta sangramento, não aumenta hematoma. Então, essa questão de jogar a frequência de 20 para o coronariano, para o pós-infarto, para o cirurgia, para troca de válvula, cirurgia cardíaca em geral, eu acho que é muito lógica. Eu acho que não faz sentido você acelerar demais esse cara. Deixa ele lá com aquela TET de 20, durante a internação está mais que bom, e na prática dificilmente ele sobe. Então, olha bem para isso. Encontrou o cara taquicárdico lá deitado, encontrou que ele vai ter até uma aceleração preguiçosa, se ele tiver taquicárdico no basal, o coração é preguiçoso para acelerar. O cara vai subir 20 batimentos, talvez esteja exagerando, não temos essa meta, calma aí. E em termos de reavaliação, que foi perguntado aí também, você vai pensar que ele vai ficar 5 dias. A questão de reavaliar é que hora que você vai ter para fazer isso? Então a gente pensa como a Mayara, que é uma referência para todos nós aqui, colocou muito bem, ela sugeriu a IMS. Cada vez mais essas escalas de mobilidade, como a do Johns Hopkins, que aqui eu uso particularmente, então sentou de manhã, à tarde vai sedestar. Se sedestou no dia de manhã, ele tem que sair da cama. Então, assim, tem que ir só para frente. Isso eu não vejo com nenhum problema. Tem que ter alguma coisa que faça ele sair. Então, reavaliar a cada troca de turno. Se de manhã ele fez X, à tarde ele faz X mais 1. Tentar fazer a mobilidade. Lembrar que, às vezes, você não vai causar ganho no paciente. A literatura tem dificuldade de mostrar, olha, a reabilitação na fase 1 causa grandes ganhos. E eu tendo a desconfiar de você ver um grande ganho feito em tão pouco tempo. Tem um trabalho do Chris Burt, que vai estar no CIFIR, que ele pega paciente sedado, comatoso, põe no cicloergômetro passivo, e o cara sai com uma geração de força do quadríceps maior, sai com qualidade de vida melhor, anda mais tempo teste de caminhada. Eu falo, caramba, ele fez 7 sessões de exercício, dessas 7, um monte passiva, melhorou demais. Um dia eu quero poder discutir assim, você tem que usar a especificidade da fisiologia. Como é que o cara faz 7 sessões de exercício em média, durante a internação, algumas com o paciente sedado, em mobilização passiva, aumenta a força do quadríceps, teste de caminhada, qualidade de vida, eu vou começar a fazer isso em casa, porque eu tentando fazer passiva, eu não estou melhorando. E o cara pró-inflamado, com sedação, droga e tudo mais, melhorou muito. Eu fico assim, é bom que vai ter o Soranautas, eu já posso dar uma enquadrada nele para perguntar por que ele chegou nesse nível de resposta. Então, é o tipo de coisa que a gente tem que começar a pensar. Quando você intervém nesses pacientes, não espere que você vai ter grandes benefícios. Eu sempre falo para os meus funcionários, para a equipe em geral, que trabalha junto comigo, os alunos, os residentes, tente minimizar prejuízo, já é um bom ganho. O cara passou por uma grande cirurgia, vai inflamar, vai perder massa muscular, o cara tem uma perda, a gente tem um monte de trabalho que mostra, perde 20, 25% de geração de força em 24 horas, né, sem ser dor. Então tenta minimizar o dano, faz o estímulo neuromuscular numa intensidade mais leve, pense em progredir, e a gente fez, aqui eu fiz um protocolo no hospital esses dias para padronizar o atendimento, tudo que é padronizar é meio trash, né, mas eu fui tentar padronizar a intervenção no pós-infarto. Aí eu já botei logo, vamos fazer cicloergômetro no pós-infarto, bem tratado, sem complicação, sem sem necrose. Vamos fazer cicloergômetro. O meu coordenador já abriu para mim, não, aqui a gente já está andando, aqui cicloergômetro nada, ficar na cama, não, já bota para andar logo. E aí eu botei 5 minutos, cara, não, a gente anda 10. Eu falei, então tá bom, desculpa eu ter nascido. O cara já estava usando muito mais do que eu queria usar no protocolo. Eu queria começar no primeiro PO mais café com leite, no primeiro dia de PIN, no primeiro infarto pós-angioplastia. Não, a gente já bota para andar, não vem com cicloergômetro na cama, não, que é chato. Então, eu já calei minha boca, o cara está lidando no dia a dia e está lidando com isso, então essa reavaliação tem que ser frequente. Eu recomendo a cada turno, você não tem tempo de ficar lá. E se você for pensar num cara que vai ter uma internação prolongada, é só porque ele complicou. Não é normal um cardiopata ficar enfiado no hospital muito tempo, salvo se tiver uma insuficiência cardíaca que está descompensada, até compensar, mas um cara que passa por um procedimento agudo, né, uma angioplastia, uma cirurgia, você vai ter aí no máximo, se tudo der errado, 8, 9 dias para você lidar com ele. Se for 8, 9, reavalia a cada 3, você pode usar um teste. E aí você fala, teste de caminhada, teste de sentar. A logística disso também não é fácil para assistência.
Você vai pensar que nem a gente está falando tudo da ciência, bonito, mas eu trabalho em assistência. Então, assim, o convênio autoriza uma vez por dia. Ah, vamos fazer 4 vezes. Que dia, minha querida? Não tem como, não tem funcionário. Então, ele vai fazer uma vez por dia bem feito, talvez 3 séries de 5 minutos, bem feitinhas, porque se eu falar, não, ele vai fazer 4 vezes por dia, não vai, não tem cobertura, não tem como sustentar isso para a equipe. Eu preciso justificar isso. No hospital privado, que é o meu caso, se eu inventar muita moda, no protocolo de pesquisa dá. Porque aí o cara vai fazer seu doutorado, beleza, vai fazer sua residência, o residente fica lá o dia inteiro. Agora, vocês já foram, sabem como é que é? Agora, nessa condição de assistência, é uma vez por dia. O protocolo até meio invertido. Na UTI paga 2 ou 3, e na enfermaria, que é a hora que eu posso progredir exercício, que daria para fazer muito mais, autoriza uma vez só. É burro. Então, assim, deveria na UTI pagar 2 ou 3, mas na enfermaria paga 3 ou 4, porque aí eu teria receita para poder fazer isso. Se você deixar o cara fazendo 2 vezes por dia na UTI, ele às vezes nem precisava. Mas na enfermaria, que é a hora que a fisioterapia pode ser uma fisioterapia bacana, progredir, periodizar, desafiar, porque o cara está muito mais estável, aí é uma vez só. Isso trava, o cara vai fazer 5 sessões de exercício durante a internação por 5 dias. Você acha que ele vai sair correndo muito mais longe? Não vai, né? Então a gente tem que pensar uma diferença muito grande do que é o protocolo de pesquisa que está nos papers e da vida real, que a vida real do convênio é muito mais guerreada. Se você chegar para a família e falar, não, olha, ele tem que fazer 2 vezes por dia, o senhor paga a segunda parte, o cara olha para você e fala, rapaz, que dia que eu vou pagar? Você vai ter que convencer muito, gastar o latim, falar o tanto que é importante. Ele fala, você vem? Aí eu falo, então eu venho, mas é desgastante, né? É complexo. Então, só trazer essas reflexões para todo mundo aqui também. E, de novo, falei demais, já calei de novo. Obrigada, Juliana. A Sabrina pergunta se a intensidade e o tempo também pode ser para paciente com caquexia. Toda prescrição tem tempo, Sabrina. Não dá para prescrever sem tempo. Tempo sempre. Você vai basear tempo e você não fala, vamos fazer até você cansar. Você vai, eu proponho sempre, vamos fazer séries de 5 minutos, séries de 3 minutos, 1 de esforço, 2 de descanso, 1 de esforço. Todo fit, frequência, intensidade, tipo e tempo, em todas as abordagens. Não pode mais não ser. Não é mais eu acho que tá legal. O que me dá gastura é ver o fisioterapeuta pega o paciente e sai andando. E o paciente anda no corredor e vai andando, e anda, e vai na janela ver a paisagem. Eu acho isso muito legal. Mas, sabe, anda, e todo dia anda, vai andar diferente, anda mais rápido, marca uma distância, faz alguma coisa, mas não fica só andando. Nossa, eu tinha uma menina que trabalhava para mim, que ela andava, todo mundo gostava que ela andava, ela era carismática, mas ela não tinha o mínimo respeito pela especificidade do treinamento. Ela andava bem, era sociável, conversava com todo mundo, né? Mas, assim, do ponto de prescrição de exercício, era só andar. Então, andava para sempre, deixasse por aí. Juliano, e quando o profissional chega lá e fala, já andei, não precisa mais você ir lá, não. Nossa, já total. fiz o que você tinha que fazer. Nossa. É mais ou menos isso que acontece quando a gente não prescreve, né? Nossa. É só andar. A formação da gente é muito heterogênea, a mesma coisa. Aqui você tem 100 e tantas pessoas que estão firmes aqui desde o começo, né? E assim, tem muitas, 120, depois que acabou a aula, já faz meia hora, eles estão aqui ainda, é porque o pessoal é interessado. Então, esse viés de gente inteligente que está aqui, às vezes não é comum. Tem muita gente que assim vai lá, faz o mínimo e que prefere tomar café do que atender. O paciente está grave, o doutor fala assim: não, esse paciente está instável, nem está. Mas assim, graças a Deus, é um a menos para eu atender. Então, se você vacilar, passa o plantão inteiro. Nós tivemos um problema desse. Passa o plantão inteiro e atendeu um, né? Porque estava tudo instável. Não é bem assim. Todo mundo pode fazer exercício se você ajustar. Raras são as condições que contraindicam, mas às vezes é confortável, né? E o celular atenta, né? A pessoa quer ficar pendurada lá, então tem que tomar cuidado com isso. É o tipo de coisa que chama atenção. A Juliana agradece a excelente palestra, doutora Caroline. A Mayara também, demais. Carol, parabéns. Resumiu muito bem a nossa assistência na fase 1. A Letícia, ela pergunta se testes funcionais você considera viável para realizar na fase 1? Como planejar a avaliação e a reavaliação no contexto hospitalar? Meio que eu já respondi essa, né? Mas vai lá. Exatamente. Só falando um pouquinho da experiência, né? Na época que eu era residente, eu fiz um rodízio na Unifesp, lá o pessoal faz teste funcional, de tipo caminhada, na alta da UTI. No hospital que eu trabalho hoje, a gente faz o teste de senta-levanta, com o objetivo de avaliar as repetições para programar a prescrição. Então, tudo depende do método, depende também da indicação do paciente. A gente só faz com um paciente estável, de risco baixo, por exemplo, um paciente
Pós-infarto, a gente só faz com pacientes que BP1, fluxo time 3, paciente super estável, que vai fazer um esforço todo monitorizado também. Então, a gente garante que o paciente está seguro para fazer o teste, a gente faz para tentar otimizar essa prescrição de forma individualizada, né? Então, o que eu falo para você é que a gente tem teste funcional indicado na literatura, alguns serviços conseguem colocar na rotina, como o Juliano falou, às vezes é bem dispendioso, principalmente o teste de caminhada. Se você for seguir a risca, você tem que fazer uma avaliação com 30 minutos, você precisa de um espaço grande, precisa de alguém acompanhando, outro monitorizando, então despende muita gente, né? E nem sempre é a realidade dos serviços. Então, hoje a gente utiliza um teste que é menos dispendioso para pacientes mais estáveis com baixo risco. Essa é a nossa situação atual. Eu, particularmente, isso foi um ponto de... A colega até colocou aqui as questões de realidade. É muito real, gente, que você tem que ter um indicador. Na gestão, e eu acabo que eu tenho essa função, na gestão do serviço, eu tenho que prestar conta para o CEO do hospital por que vale a pena que o serviço continue existindo. Por que eu quero reivindicar o aumento de salário para a equipe, que consegui recentemente aumentar a vaga, aumentar salário. Então, assim, eu quero chegar para ele e falar, quando existe a fisioterapia, o cara que faz fica um dia menos internado. Eu tenho que documentar isso. Então, uma das coisas importantes, uma mensagem para fase 1 é assim, faça você mesmo, se a sua equipe não fizer, for um monte de encostado, tente começar a gerar uma planilha de Excel, olha, eu atendi, a frequência foi, a dor estava 4, depois de mim baixou para 1. E faz a sua propaganda, mostra para o gestor da sua UTI na discussão de caso clínico, vai lá, ó, a dor dos caras está diminuindo quando eu passo, olha, os pacientes são estubados no centro cirúrgico com mais frequência, chega na UTI eu tiro o tubo em 1 hora e não em 4, vai tentando gerar indicadores seus para você mostrar que a coisa está funcionando. Se o serviço não tiver isso, mas o que me faz ter força no serviço, né, e ter assumido outros, consequentemente, porque, vamos supor, o intensivista passa lá, o cardio-intensivista passa lá e fala, meu, vocês fazem uma fisioterapia legal. Aí a gente começa a ter isso e vai surgindo outras oportunidades em outros serviços, porque eles querem, vão fazer lá no outro também. Então a gente vai expandindo as coisas graças a isso. Então, gerar o indicador, e indicador físico, às vezes pode ser frustrante. Você fala, meu, o cara entrou no pré-operatório fazia 10, no pós-op faz 4. Você fala, putz, ele perde muita tolerância. Então você tem que saber representar, falar que isso é normal, e mostrar que sem você, o 4 seria 2. Claro que tem coisas que podem melhorar também, mas você tem que saber mirar no alvo certo. Não vai botar o cara para pretensão de que no teste de caminhada de 6 minutos ele vai sair andando mais do que ele entrou, porque a gente pega ele no pré, antes de operar. Ele passa 5, 6 dias, querendo ou não, ele diminui o nível de mobilidade dele. Então é muito comum que no teste de caminhada pré-alta ele tenha uma disfunção que vai causar um teste pior do que no pré-operatório. Uma das coisas que a gente introduziu agora, acho que na fase 1 é muito importante, e a gente está comercializando isso, é a pré-habilitação cirúrgica. Teve aí esses dias uma discussão do Cacau sobre isso, mas do Lucas Cacau, com outros professores, mas com o Darlan, por exemplo, mas a discussão foi essa. Eu estou pegando esses pacientes da cirurgia cardíaca agora, eles passam comigo de 5 a 10 sessões. Eles estão fazendo um pré-condicionamento e eles chegam no hospital com uma reserva funcional maior. E aí eles vão operar, perde menos, recupera mais rápido. E como é que a gente está vendendo isso? O próprio cirurgião, quando vai cobrar pela cirurgia, vamos supor que ele vai cobrar 100 mil. Ao invés de cobrar 100 mil, ele cobra 105. Isso já embute no preço a assistência que ele vai oferecer. Esse pré- e pós-operatório que vão resultar aí num menor nível de assistência. Quando o paciente é diferenciado, ele quer o diferente, ele não se incomoda de pagar 5 mil a mais, por exemplo. E se você vai judicializar depois para receber isso do convênio, ele vai judicializar 105 mil e não 100. Esses 5 mil voltam para ele. E você financiou a sua intervenção. Então, criar formas de fazer a fase 1 ser melhor, subsidiar o seu serviço de fase 2, que é onde eu faço a continuidade do processo, e eventualmente fase 3, poder encaminhar esses pacientes, eu tenho que ter a parceria muito forte do cirurgião, do hemodinamicista, que vão me encaminhar os pacientes. Então, é bom que eu mostre para eles que fazer pré, fazer no hospital, ele já sai da vibe de continuar fazendo. Se o paciente não é abordado, ele vai sair achando que é cardíaco. E o paciente cardíaco, em 80% dos casos, quando ele tem uma DAC estabelecida, uma doença coronariana, ele não vai, mas ele vai diminuir o nível de atividade física. Ele acha que ele não pode fazer, porque quando ele faz, sente cansaço. Ele acha que o cansaço é o coração que está fraco. E cada vez ele fica mais sedentário, mais cansado, ele fala, meu coração não presta mais e não faz mais nada. Isso é um círculo não virtuoso que acontece demais. É disso que eu estou falando. A gente tem mais uma pergunta aqui da Lidiane. É um paciente multiarterial, muito tempo internado, mais de 2 semanas, para realizar a angioplastia. Como proceder? Eu não vou nem falar, Carol que falha aí, multiarterial.
Que medo, ela que se vira. Então, como eu falei para vocês, os nossos protocolos, incluindo a prescrição, progressão, teste funcional, ela depende de uma avaliação de risco e segurança, né? Obviamente que os pacientes da cardio são pacientes muito delicados, e uma das coisas fundamentais antes de qualquer coisa é você saber avaliar bem, saber indicar bem o protocolo de reabilitação. E em alguns casos a gente tem muita discussão, que é aquele paciente que fica ali no meio, né? Que você ou não interviu ainda, ou tem dúvida se ele tem mais risco do que benefício. O professor Juliano trouxe vários exemplos para a gente aqui hoje, e que a gente precisa, com certeza, discutir bem esse caso. No geral, pelo que você me apresentou, esse é um caso de paciente que tem clara contraindicação ao processo de reabilitação. Então, realmente a gente fica com pouca disponibilidade do que fazer com esse paciente. Se esse paciente ele vai ficar internado por muito tempo, como o mesmo caso do exemplo que o professor Juliano falou, a gente pode discutir o que é liberado para ele, mas é com certeza um paciente que não vai fazer um protocolo de progressão, de exercício organizado como os pacientes estáveis. Concordo 100%, Lidiane. Se o paciente, todo paciente que é de triarterial para mais, a gente pode chamar de multiarterial, ele é um paciente de alto risco, especialmente nesse triarterial, normalmente você tem muito vaso esquerdo comprometido. Se o tronco estiver envolvido, então, aí você vai deixar esse cara muito quietinho. Se o cara tem uma placa na coronária direita muito proximal ao ósseo da coronária, na raiz da aorta, de lá nasce a artéria do nó sinusal. Se essa placa instabilizar, oclui a artéria do nó sinusal, ele vai evoluir com uma catástrofe em termos de nó sinusal e cronotropismo. Então, é um paciente que, enquanto está esperando o tratamento, possivelmente que ele teve sintomas prévios. Você tem que avaliar a fração, ele é isquêmico, a fração de ejeção é menor de 35%, tem risco de morte súbita. Então, se tem uma insuficiência cardíaca associada, por ser multiarterial, isso pode acontecer. Com uma fração de ejeção reduzida menor de 35%, ele tem risco de morte súbita. Então, você vai juntando. Ele faz arritmia ventricular em repouso, piora quando ele faz algum tipo de esforço no leito, tudo são critérios que a gente vai usando. Mas a regra maior é assim, se o paciente está muito sintomático, mesmo no leito, ele é um paciente de alto risco. Então, ele é multiarterial e está oligosintomático, talvez até dê para fazer alguma coisinha, não tem quase nenhum sintoma. Agora, se o cara estiver sintomático, usando um remédio para vasodilatar a coronária o tempo todo, está usando isordil, está lá se mantendo estável às custas de esperar o procedimento hemodinâmico, eu seria muito cauteloso. Talvez a melhor coisa seja não fazer mesmo e assumir que ele vai ter um desuso importante. Talvez uma eletroestimulação, está na moda, né? E funciona, seja, não vai ter tanto sobrecarga metabólica e daria para estimular o músculo isoladamente, mas eu confesso que eu não tenho isso aí ainda. Beleza? Acho que é isso. A Tatiane perguntou se vai ficar disponível. Vai ficar gravado depois, vai no YouTube da Sobrafir, viu, Tati? Pode ficar próximo depois. Acho que é isso, né, gente? Que show. Bacana, 111 pessoas ainda. Sinal, 10 já saíram, é sinal que está na hora da gente começar a pegar o caminho da roça. Lembrar que tem gente internacional aqui, nós temos amigos da própria África, nossa colega, grande fisioterapeuta, Kátia, que está vindo lá de Angola, prestigiando a gente aqui, é uma pessoa que eu respeito demais. E, de novo, eu, para encerrar minha participação, parabenizar de público a Thaís, que veio somar com o Departamento da Fisioterapia Cardiovascular da Sobrafir, é uma pessoa especial, e eu sabia, quando indiquei o nome, que eu estava acertando, e ela trouxe a Carol, também uma pessoa que está em franco crescimento aí dentro da profissão, e tenho certeza que em pouquíssimo espaço de tempo vai estar aí liderando a fisioterapia cardiovascular nacional. Fico muito tranquilo de ver essa geração um pouquinho mais jovem que a minha, super bombando, e aí quando eu precisar de reabilitação cardiovascular, eu vou estar sendo bem tratado pra caramba, já pensou? Quando eu precisar, imagine eu lá deitadão, sendo chato, não obedecendo nada, só para dar trabalho, mas isso é outra história, eu conto outro dia. Muito bom, gente, muito obrigado por estarmos juntos aqui, fiquem à vontade. Também gostaria de agradecer a presença de todos vocês até esse horário, 8 e pouco, né? Brilhante essa discussão e a palestra da doutora Caroline também. Obrigada a todos. Carol? Pessoal, obrigada a todo mundo, obrigada aí ao Departamento de Fisioterapia Cardiovascular, foi uma grande honra estar ao lado hoje do professor Juliano, que é com certeza uma grande inspiração na minha área, né, na fisioterapia cardiovascular. Muito obrigada, professor Juliano. E Thaís, maravilhosa aí, com certeza organizando muito bem esse evento, né, fez toda essa parceria, fez tudo isso acontecer. E obrigada demais aí novamente pela lembrança, pelo convite. Obrigada.
Obrigada a todo mundo que assistiu até agora, que participou e contribuiu. Com certeza a gente vai alimentando muitas discussões bem bacanas sobre a área da fisioterapia cardiovascular. Até mais, gente. Até mais, gente. Obrigado por esse monte de parabéns. Eu não mereço particularmente, mas obrigado, viu? Fiquem com Deus, bom descanso aí. Valeu, pessoal. Vitória, sucesso. Nossa, tchau, tchau. Beijão, galera. Tchau, tchau. Vambora.